Cada vez mais faz sentido falar em eficiência energética e na adoção de medidas que permitam reduzir de forma inteligente os consumos energéticos. Muitas vezes a simples mudança de comportamento pode traduzir-se numa poupança significativa. É esta a nossa proposta para o República do Saber de hoje. Pensar em formas de reduzir o consumo de energia e, simultaneamente, ajudar o ambiente. E começamos por saber o quanto podíamos poupar nas nossas casas e na iluminação pública. Todas as pessoas dizem que a eficiência energética é importante, mas quando há afetação de recursos, nós verificamos que aí não há uma alocação ótima de recursos. Isto é, nós em princípio devíamos alocar recursos nas medidas que têm um retorno maior e não é isso que se verifica. O projeto REMODES foi um projeto europeu e nesse projeto nós caracterizámos os consumos de eletricidade no setor residencial no sentido de identificar estratégias para reduzir o consumo sem prejudicar o conforto das pessoas. A redução do consumo passa por duas etapas. Etapa número 1, a seleção dos equipamentos. E depois passa também pela maneira como esses equipamentos são utilizados, por estilo de vida das pessoas. O meu nome é Aníbal Traça de Almeida, eu sou professor catedrático da Universidade de Coimbra e sou diretor do Instituto de Sistemas e Robótica. O projeto NeuroCity é um projeto que visa desenvolver luminárias inteligentes para a iluminação pública e tem um conjunto de vantagens. A maior parte das lâmpadas de iluminação pública que são utilizadas em Portugal e na Europa são aquelas lâmpadas alaranjadas, que é o vapor de sódio de alta pressão. Quando nós passamos para os LEDs, reduzimos o consumo em cerca de metade. Os LEDs também têm luz branca, que nos permitem ver melhor, identificar melhor os obstáculos, portanto proporcionar mais segurança. E no NeuroCity nós estamos a integrar dentro das luminárias sensores. Sensores de imagem e de som. Isto no sentido que se durante a noite não há nenhum movimento na rua, não há nenhum ruído, o nível luminoso baixa para cerca de 25%. Se há alguma, um automóvel, uma pessoa, uma bicicleta que aparece, imediatamente o nível luminoso passa instantaneamente para 100%. E o mesmo acontece se houver um som. O consumidor típico, a noção que tem é da conta que paga ao fim do mês, que agora tem uma surpresa desagradável, que a IVA subiu de 6% para 23%, portanto, os consumidores vão sentir o aumento da fatura, isto é, a percepção que eles têm daquilo que gastam de energia não é os quilowatts-hora, é os euros. E as perspectivas é para esse valor ser incrementado no futuro. Portanto, se já era importante investir na eficiência energética, com custos de energia mais elevados, ainda mais importante se torna implementar medidas para as pessoas conseguirem reduzir os consumos sem abdicar do conforto. Se pensarmos que em menos de 40 anos o mundo deverá ter 80 milhões de idosos, faz todo sentido pensar em formas de tornar os lares locais onde existe mais eficiência energética sem se abdicar do conforto. Vamos conhecer agora um projeto europeu, o SaveAge, que tem o objetivo de identificar soluções de eficiência energética nos lares de idosos. No final, os lares envolvidos vão receber formação para que consigam reduzir os consumos energéticos e a respectiva fatura. Tem um projeto europeu que onde participam 10 países, desde países mais frios a países mais quentes. Todos a trabalhar para o mesmo objetivo de caracterizar a utilização da eficiência energética nos lares e principalmente consciencializar os lares, portanto, desta questão da eficiência energética. Verificamos que a Itália é o lar que tem um desempenho pior. Depois temos um conjunto de países que está ali no meio, entre os quais está Portugal. Paula Fonseca, investigadora no Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra. Em muitos casos, tecnologias já muito antigas, por exemplo, nas lavandarias, a roupa é secada sempre em secadores. É muito raro haver roupa a secar ao sol na rua, porque isso vai ter, obviamente, algumas implicações em termos de funcionários, não é? De funcionamento do lar. Há muitos lares ainda que não utilizam painéis solares para o aquecimento das águas sanitárias e há outros que têm painéis solares já muito antigos e, portanto, muitos deles até já não estão a funcionar, têm instalados, mas já não utilizam.
Acima de tudo, é uma das políticas centrais que nós temos, até porque hoje os recursos que dispomos são muito pequenos e cada vez mais pequenos e mais frágeis em si, e por isso a otimização de uma série de recursos existentes, nomeadamente com os edifícios, é uma exigência não só que temos, mas que nos é imposta. Há muito ainda a fazer na área da iluminação, por exemplo, quer através da substituição das lâmpadas e armaduras por lâmpadas mais eficientes. Portanto, a utilização de LEDs em zonas com um número de horas de funcionamento elevado, também sensores de presença nas áreas comuns, que são coisas que ainda não se encontram com frequência. Um exemplo muito simples tinha a ver com até a utilização dos gabinetes médicos e da parte administrativa, em que os ares condicionados estavam obsoletos, alguns deles não estavam em funcionamento e foi imposto pela própria utilização dos mesmos espaços num sistema inverter, um sistema já atualizado que nos permite, espero eu, ao longo do tempo ter o retorno que precisamos ter. No site, portanto, temos informação em todas as línguas dos países envolvidos no estudo. Temos informação sobre as melhores práticas que foram encontradas nos lares, também sobre as piores práticas, aquilo que não se deve fazer. Nestas instituições, a primeira prioridade é, obviamente, facultar os melhores cuidados possíveis aos utentes. E, portanto, a eficiência energética é posta um bocadinho de parte. Por vezes, e se calhar ainda mais vezes do que o desejável, por falta de conhecimento ou consciencialização. Também com a preocupação de maior eficiência energética, sem esquecer a vertente ambiental, o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra desenvolveu uma bancada de ensaios para motores elétricos. Vamos então descobrir o que permite fazer esta bancada de ensaios. Uma boa parte da energia elétrica consumida hoje em dia pela indústria é devido ao funcionamento de motores elétricos. E uma vez que existem vários tipos de motores elétricos, várias tecnologias, torna-se fundamental conhecer, do ponto de vista elétrico, os diferentes tipos de motores. Nós desenvolvemos uma bancada de ensaios de alto rendimento, com uma grande precisão, que nos permite determinar todas as componentes elétricas e mecânicas dos diferentes tipos de motores. Com esta bancada nós podemos medir a eficiência dos diferentes motores elétricos para diferentes valores de carga. Portanto, conseguimos saber qual o motor indicado, qual a potência indicada para uma determinada aplicação. André Quintino Duarte, sou investigador no Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra. Nós aqui testamos todo o tipo de motores elétricos, última geração, motores muito antigos e fazer comparações para várias indústrias. Neste caso, esta bancada também nos permite fazer simulações de motores para veículos elétricos. Conseguimos, uma vez que controlamos o binário e a velocidade imposta ao motor em cada instante, podemos dessa forma simular percursos de veículos elétricos ao longo de uma distância, por exemplo, Coimbra-Lisboa ou Coimbra-Porto. Se soubermos todas as subidas e descidas, qual a inclinação de todas elas, podemos simulá-las, determinar o rendimento do sistema, simular travagens, arranques e escolher quais as melhores condições. Graças a esta bancada temos escrito alguns papers que têm, de certa forma, ajudado a evoluir as normas exigidas neste tipo de motores, neste tipo de sistemas e com o grande objetivo de melhorar o mais possível a eficiência energética destes sistemas e com uma preocupação ambiental grande. Portugal é um dos 7 países europeus que está a testar bombas geotérmicas de calor. Uma das finalidades do projeto é saber a vantagem das bombas geotérmicas nos países com climas mais amenos. O investigador João Fong explica-nos qual é a grande mais-valia de retirar calor debaixo da terra. A bomba de calor é uma bomba de calor normal, tem um funcionamento idêntico a outras bombas de calor, ou, por exemplo, os aparelhos de ar-condicionado que têm em casa, que fazem frio e calor. A bomba de calor geotérmica tem um dos permutadores enterrados no solo. Neste caso, são tubos verticais com uma profundidade de 125 metros, tem um permutador com 7 tubos duplo em que a água desce, depois volta a subir. A vantagem é que, de permutar o calor debaixo da terra, é que a temperatura debaixo da terra é mais constante e, portanto, é mais favorável a que haja essa troca de calor. Esta bomba de calor foi produzida especificamente para este projeto e para este edifício. Além dessas vantagens que já teriam as bombas geotérmicas comerciais, está ainda otimizada de modo a que a sua eficiência seja ainda superior. Estas instalações de geotermia
as suas vantagens estão provadas em climas em que são menos amenos, os climas nos países nórdicos, por exemplo. E o objetivo aqui deste projeto, na sua totalidade, é saber se nestes climas mediterrâneos mais amenos também há essas vantagens. O Instituto de Sistemas e Robótica desenvolveu para todas as estações um sistema de aquisição de dados que é comum a todas as instalações e que recolhe os dados de funcionamento cruciais e envia-os através da internet para o Instituto de Sistemas e Robótica, e aí é que são recolhidos todos os dados e tratados numa base de dados. Inicialmente era para climatizar todos os pisos, depois decidimos climatizar só o terceiro piso, porque era o piso que tinha uma carga térmica maior, em que se ia notar mais também essas vantagens que iam-se sobressair. Pensar que o fenómeno natural que hoje conhecemos como efeito de estufa ocorreu no distante período Jurássico é, no mínimo, surpreendente. Mas foi esta a conclusão de uma equipa de cientistas da FCTUC e da Universidade de Oxford. A nossa ideia foi demonstrar que Peniche tem uma resposta geoquímica que nos pode ajudar a interpretar o que aconteceu na realidade no planeta Terra. O meu nome é Luís Vítor Duarte, a minha área de investigação tem a ver com a geologia sedimentar, a área da estratigrafia, e tenho concentrado a minha investigação nos estudos das séries do Jurássico, não só em Portugal, como em Marrocos e em Espanha. Houve uma modificação drástica no ciclo de dióxido de carbono. E pela primeira vez, através deste estudo, nós demonstramos que estas evidências não se circunscreveram apenas ao ambiente marinho, mas que se ampliaram para a atmosfera. E esse é realmente o grande resultado científico do nosso trabalho. É o marco da base do Jurássico Inferior, entre os 200 e os 175 milhões de anos. Toda esta franja do Jurássico está bem desenvolvida aqui na parte ocidental da Europa. O intuito é, muitas vezes, estabelecer comparações entre diversos locais mais ou menos distintos. Para melhor entenderem esta linguagem, tem a ver com os calcários. E estes calcários que eu estudo formaram-se em ambiente marinho. No começo do Jurássico, antes daquilo que temos hoje como o Oceano Atlântico, formou-se aqui na nossa zona costeira, aquilo que nós designamos por mar epicontinental, uma série de rochas sedimentares, carbonatadas, de origem marinha. Sabemos isso porque temos registros paleontológicos de invertebrados marinhos. Convém lembrar que Peniche, na Idade Média, era uma ilha. Desde a Idade Média até à atualidade, criou-se todo um cordão de areia que veio unir o continente àquela massa rochosa. E em Peniche nós temos toda uma sucessão sedimentar contínua. Este conjunto de características leva a que Peniche tenha o melhor registro do Jurássico Inferior para este intervalo de tempo. E depois tem, no que diz respeito a um dos eventos globais que marca a história da Terra, que é um evento global ocorrido à volta dos 183 milhões de anos, tem um registro de excelência. Recuperamos pequenos fragmentos de sedimento carbonatado. Esta análise foi feita em cerca de 40 metros, portanto imagine-se, 40 metros de espessura por 2 centímetros dá um quantitativo final de cerca de 2.000 amostras. E estas 2.000 amostras foram estudadas do ponto de vista geoquímico. E que numa sucessão sedimentar como aquela que nós fizemos, qualquer variabilidade da gruta, ela vai nos indicar interferência nos diversos sistemas terrestres. É possível demonstrar, através do registro geológico, sem o homem, o planeta Terra sofreu imensas modificações. A exploração de urânio foi uma atividade rentável em Portugal. Devido a mudanças drásticas na economia, o final do século XX ficou marcado com o seu desaparecimento. No entanto, na Universidade de Coimbra, não esmoreceu a curiosidade de explorar o assunto. E em 1996, contra todas as expectativas, nasceu o Laboratório de Radioatividade Natural. A exploração do urânio em Portugal decorreu durante praticamente 100 anos. E, ao fim de 100 anos, logicamente, tínhamos muito know-how acumulado, só que por vicissitudes várias, toda essa componente estava em vias de desagregação. Digamos que, em meados da década de 90, ninguém queria jamais saber do urânio, até porque tinha ocorrido em 86, o grande acidente, o problema de Chernobyl, e nós resolvemos andar um pouco contra a corrente, que foi especializar-nos um pouco nestas questões da radioatividade natural, na altura em que, efetivamente, as outras áreas de investigação estavam a deixar de fazer.
O Manuel Alcides Pereira é responsável pelo Laboratório de Radioatividade Natural. O Laboratório de Radioatividade Natural tinha por objetivo o estudo da distribuição dos isótopos radioativos naturais aqui no nosso país. Mas era mais na avaliação dos possíveis impactos que a existência do urânio na natureza poderia ter na saúde das pessoas. Nós o que procuramos aqui é avaliar todo o sistema, desde a rocha, a transferência da rocha para os solos, dos solos para a água, para os próprios alimentos, para o ar. Temos aqui diferentes tipos de radiações. Também temos diferentes tipos de isótopos. Há um deles, pelas suas características, e por ser um gás, a partir do momento em que ele é formado, desde que tenha caminhos para onde possa circular, ele circula. Como é que nós ajudamos, de alguma forma, a potenciar o risco desse gás? O gás que se está a libertar naturalmente das rochas e que em condições normais ficaria na atmosfera. Nós, ao construirmos as casas sem as condições adequadas, nós vamos criar condições para que esse gás então possa acumular-se dentro desses espaços e nós, sem sabermos, podemos estar a respirar uma substância que, na base daquilo que nos dizem os estudos da medicina, da biologia, pode efetivamente gerar algumas perturbações no funcionamento do nosso sistema, em particular os pulmões, e ter um aumento significativo da probabilidade de vir a desenvolver uma doença do foro oncológico. São alguns milhares, são cerca de 10 mil os locais onde os valores de radiação são superiores àquilo que é normal, por vezes só com alguns metros quadrados, mas têm um potencial, efetivamente, de emissão de radiação extremamente elevado. Trazemos-lhe energias amigas do ambiente. Para começar, uma fonte energética que nunca se esgota e está sempre disponível. São as grandes vantagens da energia geotérmica, que utiliza o calor do interior da Terra. Em zonas vulcânicas, este é um processo mais simples, mas também é possível instalar centrais de energia geotérmica noutros locais, como em Portugal, por exemplo. A energia geotérmica tem um conjunto muito grande de vantagens, porque o calor da Terra está sempre disponível, mas não só. Do ponto de vista ambiental, é uma energia limpa. O funcionamento das centrais binárias faz em circuito fechado, portanto não existe emissão de gases ou de qualquer outro tipo de poluição para o ambiente. E é uma energia também renovável e, portanto, falamos de uma fonte quase inesgotável, renovável e contínua. Luís Neves, professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra e investigador do Laboratório de Radioatividade Natural do mesmo departamento. Tipicamente em zonas vulcânicas, com vulcanismo ativo, onde existe calor muito próximo da superfície em grande quantidade, são executados furos a 1-2 km de profundidade que permitem recuperar água, fluidos, a grande temperatura, a 200 graus ou mais. E essa água é depois utilizada, processada numa central que permite produzir energia elétrica a partir da temperatura e da permuta térmica com essa água. O mesmo calor que existe nas zonas vulcânicas também existe nas outras, mas a maior profundidade. O primeiro projeto a ter sucesso com estas novas tecnologias, chamadas os sistemas geotérmicos estimulados, obteve sucesso em França há apenas 3 anos, em Soultz. E, portanto, passa pela execução de um furo a cerca de 5 km de profundidade, em que é injetada água sob pressão, vai fazer abrir as fraturas que existem já naturalmente nas rochas. A água vai aquecer em contacto com a rocha a essa profundidade e depois é recuperada através de outros furos para uma central binária à superfície, que vai produzir energia elétrica. Temos feito alguns estudos na região centro e norte, visando avaliar o potencial para a aplicação desta nova tecnologia dos sistemas geotérmicos estimulados. Esses estudos têm envolvido diversas componentes, desde logo a questão da radioatividade das rochas. Há talvez 2 factos desconhecidos da maioria das pessoas. O primeiro é que, de facto, as rochas são radioativas, ou seja, têm elementos radioativos naturais, umas têm mais que outros. E o segundo facto é que o processo da radioatividade produz calor. Quando há desintegração radioativa, há produção de calor. E, portanto, as rochas que são mais radioativas, tipicamente granitos, por exemplo, alguns granitos, são rochas que também emitem algum calor.
E, portanto, quando temos zonas do planeta que são ricas em granitos, tipicamente a variação da temperatura com a profundidade é mais rápida. E, portanto, podemos conseguir alcançar a menores profundidades as temperaturas necessárias a criar um reservatório geotérmico. Foi possível, de facto, localizar alguns setores da zona centro-norte onde existe um potencial relativamente elevado para este tipo de nova tecnologia dos sistemas geotérmicos estimulados. Em concreto, da nossa análise, foi possível identificar uma área que consideramos a mais interessante e realizar alguns estudos adicionais sobre essa mesma área que se situa no setor entre Santa Combadão, Oliveira do Hospital e Mangualde, sensivelmente. É uma área relativamente extensa, cerca de 300 km², embora, enfim, em termos nacionais é apenas uma pequenina porção do território. A avaliação que fizemos indica que se fosse possível recuperar 2% da energia que está contida entre os 3 e os 10 km de profundidade nesse pequeno setor, a energia existente equivale a 250 vezes o consumo anual de energia em Portugal. Construir torres eólicas mais resistentes, mais altas e com melhor performance é possível. Em Coimbra, criou-se uma forma alternativa de encaixar as peças, chamemos-lhe assim, que compõem a torre e tornam reais todas estas vantagens. A ideia fundamentalmente era para usar aço de alta resistência nas torres e melhorar as ligações que se fazem nesses tubos de aço. Este é um projeto Eastwind 2 que, entretanto, vem de alguma forma desenvolver as ideias iniciais e pretende ir um pouco mais além e fazer também o estudo do ciclo de vida das estruturas, ou seja, o custo do ciclo de vida das torres metálicas em comparação com torres de betão e com torres híbridas, portanto, parte em betão, parte em aço. Sou Carlos Rebelo e sou professor no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. As torres atuais têm cerca de 80 a 100 metros de altura. Já há torres de mais de 100 metros, 150, mas são normalmente para colocar no mar, são torres offshore. As torres em terra têm o problema do transporte, pronto, e aí, digamos assim, a nossa intervenção, de alguma forma. À medida que as torres aumentam de altura, têm que aumentar também de diâmetro, para poderem suportar o vento que produz a energia. E ao aumentar de diâmetro é muito mais difícil transportá-las. E, portanto, a ideia é transportá-las em pedaços mais pequenos que possam ser montados no local. Daí a importância das ligações que nós temos desenvolvido para essas torres em aço. As ligações que existem atualmente têm uma componente que é soldada à torre. Basicamente é um aro que é soldado no cilindro, no topo, e permite, portanto, ligar as duas partes. A torre constrói-se pondo tubos uns em cima de outros que são ligados. A ideia aqui é que essa ligação seja mais fácil de fazer e seja menos problemática em termos de fadiga. A ideia é um dos tubos ter furos para meter os parafusos, o outro tubo não tem furos, tem rasgos e encaixam em parafusos pré-existentes e ao encaixar e a seguir serem apertados, portanto temos uma chamada ligação de atrito. Nós temos que garantir que ao fim dos 20 anos de vida projetado para as torres, que elas no fim continuam a ter a resistência que nós imaginamos inicialmente. Todo este ciclo é importante, desde a produção dos materiais, à montagem, ao uso e ao desmantelamento. Se nós analisarmos este ciclo de vida e o próprio custo inerente a todas estas fases, somos capazes de comparar soluções. O nosso objetivo é fazer, portanto, um protótipo e instrumentar uma nova torre, mas agora já com outro tipo de ligações. Possivelmente não será em Portugal, esperemos que possa ser ou na Finlândia ou na Suécia, portanto, o sítio de um dos parceiros, portanto, deste projeto. Apresento-lhe a primeira scooter elétrica desenvolvida em Portugal. Um veículo de duas rodas, uma solução de mobilidade e, ao mesmo tempo, de poupança
sem esquecer a vantagem ambiental. Tem ainda uma característica única: poder ser configurado eletronicamente pelo seu utilizador. No âmbito da minha especialização em veículos elétricos surge um projeto de mobilidade elétrica em contexto urbano. E durante essa especialização eu desenvolvi um software de dimensionamento e otimização de sistemas de propulsão e também de controle dinâmico de veículos de duas rodas. Depois do desenvolvimento desse software surgiu a necessidade de validar todo o trabalho desenvolvido. E aí surge a ideia de criar um protótipo que depois se pudesse testar e confirmar toda a investigação realizada. Em contexto urbano, logo à partida nós estamos vinculados a pequenas distâncias. Nós sabemos, infelizmente, ainda de algumas limitações que já estão prestes a desaparecer das baterias e pensámos num veículo que estaria adaptado às nossas cidades, às nossas estradas, que não fosse muito pesado, facilmente manobrável. São as vantagens não só do veículo elétrico, mas também de uma deslocação e de uma mobilidade nas nossas cidades, não em contexto urbano. O meu nome é Ana Vaz, sou investigadora no Instituto de Sistemas e Robótica, sou engenheira automóvel com especialização em veículos elétricos. Foi feita uma escolha dos componentes, foram necessários cálculos e trabalho de investigação para que todo o sistema pudesse funcionar, desde o motor, as baterias que o alimentam, o controlador que faz a gestão da energia que alimenta o motor, o sistema de controle e gestão das baterias, chamada BMS, que analisa os ciclos de carga e descarga para que nós possamos tirar o máximo partido de uma carga completa, numa condução diária. 100 km penso que é mais que suficiente para a pessoa poder se deslocar nas suas atividades e chegar ao final do dia, poder carregar o seu veículo e no dia a seguir tem pronto a funcionar. A qualquer momento podemos dimensionar um sistema de propulsão para qualquer veículo, não só de um single track, nós dizemos duas rodas, mas um veículo de 3, de 4, de 5. A scooter tem diversos componentes, desde o motor, desde o sistema de gestão das baterias. A ideia é juntar essa informação e apresentá-la ao utilizador, desde a velocidade àquele que se está a deslocar, o nível de carga das baterias, eventualmente a autonomia, o número de quilómetros que ele pode fazer, esse género de informação. O meu nome é Ricardo Faria, sou investigador no Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra. O utilizador tem uma chave RFID, que é um identificador por radiofrequência. A scooter tem, na zona do assento, tem um leitor, que quando o utilizador chega perto da moto, ou se senta, ele lê esse valor, esse número que é único, e esse número está associado a um perfil, quer a nível de velocidade, acelerações, diversas opções que também podem ser configuradas. Ou seja, temos a situação em que a scooter pode ser emprestada a uma pessoa, por exemplo, o pai pode emprestá-la a um filho, mas quer limitar a velocidade máxima, ele tem aquele identificador associado a um perfil que tem a velocidade limitada e quando essa pessoa pega na scooter, ela automaticamente ajusta os parâmetros a que estão associados àquele cartão. Imagine que conseguia ter em sua casa um sistema inteligente que definia o consumo de energia. Qual o melhor horário para usar equipamentos? Qual a tarifa mais vantajosa? E também qual o momento de acumular energia e, posteriormente, vendê-la. A Energy Box é a solução que gera uma residência do ponto de vista da procura, dando vantagem ao consumidor final. A ideia essencial é dotar uma residência de um sistema integrado que possa otimizar todas as decisões que um consumidor teria em relação ao uso final de energia, de armazenamento e de microprodução, incluindo decisões à venda à rede, se as tarifas forem mais favoráveis. O meu nome é Carlos Engler Antunes e sou professor aqui no Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Este projeto designado Energy Box, um sistema de gestão energética guiado pela procura, surgiu no âmbito do programa Portugal MIT. Pretende englobar elementos de hardware e software. Neste momento estamos a trabalhar sobretudo na parte conceptual e já com alguma implementação computacional de alguns modelos e algoritmos de otimização, destinados exatamente a fazer uma otimização global dos recursos energéticos disponíveis numa residência. Recursos esses que são não apenas os recursos do lado da procura, ou seja, as cargas que todos nós temos em nossas casas, as máquinas de lavar louça e roupa,
o aquecimento, arrefecimento ambiente, etc., mas também a possibilidade de ter já em conta tecnologias de armazenamento de energia elétrica, muito em particular o veículo elétrico, e também sistemas de microgeração local, quer eólica, quer fotovoltaica. O nosso conceito de Energy Box pode funcionar num vulgar computador, onde correrão os algoritmos de otimização, que receberá informação, por exemplo, de uma rede de sensores, de temperatura, de umidade, etc., através dos quais outros inputs importantes, para além da questão dos preços, serão os níveis de conforto, portanto, a qualidade dos serviços de energia que o utilizador pode parametrizar, bem como os períodos horários em que permite a tal flexibilidade na utilização dos serviços de energia, ou seja, dizer que quer o seu veículo carregado com um state of charge da bateria de pelo menos 90% às 7 horas da manhã. E depois estas decisões mais tarde podem envolver, se não necessitar por qualquer razão de utilizar o veículo elétrico, mais tarde vender essa energia à rede ou utilizá-la para consumo próprio. Um outro nível para o qual o projeto vai evoluir muito em breve é a possibilidade de ver uma série de energy box, digamos um bairro, uma zona de uma cidade, agregadas, porque desta capacidade de agregação poderá mesmo contribuir para poder desempenhar serviços para a própria rede. Ou seja, em vez de entrarem em funcionamento as centrais de produção de energia elétrica mais caras, num certo período para responder a um pico de consumo, isso ser feito à custa de, coordenando Energy Box, ser desligado a igual quantidade de carga distribuída por várias habitações. O fim do projeto é meados de outubro de 2013. Obviamente, a nossa esperança é que nessa data pudéssemos ter um protótipo demonstrável, pelo menos. Penso que juntamos várias vertentes que não é hábito trabalhar em conjunto, mas que penso que são essenciais para o êxito de um projeto com estas características. Como se sabe, o petróleo é um recurso natural que confere enorme riqueza a um país. Periodicamente são feitas sondagens geológicas que depois estimulam o interesse e o investimento da indústria petrolífera em determinados locais. A Universidade de Coimbra está envolvida neste processo de investigação e os resultados confirmam que, em Portugal, há petróleo. Não há ainda nenhuma descoberta comercial. A história da exploração em Portugal começa nos anos 40, pré-Segunda Guerra Mundial, mas o primeiro ímpeto exploratório foi nos anos 50. Um segundo episódio de grande atividade industrial foi nos anos 70 e uma terceira fase importante foi agora nos anos 2000. Estas campanhas todas têm produzido resultados que a história prova que são encorajadores, porque senão as companhias já não estariam cá. Foram feitas várias sondagens com indícios, quer de hidrocarbonetos líquidos, petróleo, quer de hidrocarbonetos gasosos, gás natural, e o único aspecto que é relevante é que, apesar de muitas descobertas que foram feitas em sondagem, não foi ainda nenhuma suscetível de justificar a passagem à fase da produção. O meu nome é Rui Pena dos Reis e sou professor catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O meu nome é Maria Helena Henriques, sou professora auxiliar com agregação do Departamento de Ciências da Terra. Os fósseis são excelentes indicadores de tempo geológico. Através do conteúdo em fóssil nós podemos saber quando é que determinadas unidades se formaram. Isso para a geologia do petróleo é fundamental, porque na pesquisa petrolífera interessa saber o que aconteceu e quando aconteceu. E para se determinar o quando aconteceu, precisamos ter referências de tempo. Essas referências de tempo são dadas através da análise do conteúdo em microfósseis que nos aparecem nas sondagens. Nós podemos saber a que idade é que estamos a perfurar e temporalizar aqueles episódios da história, designadamente
das bacias atlânticas em que se terá formado hidrocarbonetos. Há muitos dados de natureza científica que apontam para a probabilidade de existência de hidrocarbonetos em Portugal. É possível, hoje, com o registro estratigráfico, podermos determinar que organismos ficaram fossilizados, as condições de deposição daqueles sedimentos. E isso é fundamental quando se quer construir um modelo capaz de justificar, no futuro, a exploração de petróleo num determinado contexto geográfico. O nosso trabalho, no fundo, procura responder sempre que há essa solicitação à resolução de um problema de datação que a indústria petrolífera precisa desses dados. A minha atividade neste momento é a colaboração com o consórcio Petrobras-Galp-Partex num projeto que nós estamos a desenvolver aqui em Coimbra com colegas também de Lisboa, o projeto Sagres, cujo objetivo principal é estabelecer uma ligação ao nível do conhecimento entre o que se passa e o que se vê em terra com o que se deve passar e o que se espera ver nas bacias de mar profundo, como é o caso da bacia de Peniche e bacia do Alentejo, onde esse consórcio está a operar. Essa bacia de Peniche estão concessionados pelo Estado português 4 blocos de exploração, sendo que nas maiores distâncias da costa nós podemos medir entre 100 e 150 km. Portanto, são zonas de exploração que não são visíveis da costa e mesmo que um dia haja a fase de produção com a instalação de plataformas, isso não será visível a partir da costa. A indústria petrolífera não é propriamente constituída por associações sem fins lucrativos. São empresas e, portanto, apostam em equipas quando essas equipas, no tempo certo, lhes dão os resultados que eles procuram obter. Primeiro, é uma relação de confiança. Do ponto de vista ético, também é muito interessante, porque não só eles nos procuram para nós lhes prestarmos serviços de natureza técnica, mas também nos procuram para nós os ajudarmos a formar técnicos e quadros e a reciclar também os seus próprios quadros para, posteriormente, poderem vir a ser contratados por eles. Portanto, há aqui uma relação de confiança que envolve troca de serviços, como é evidente, mas também troca de valores não materiais. E se as cidades tivessem menos veículos e menos poluição? Um panorama que faz cada vez mais sentido e que no futuro se pode alcançar com a ajuda de uma viatura inteligente que está a ser desenvolvida no Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Vamos então conhecer este veículo no qual qualquer pessoa pode andar e que, imagine-se, não precisa de condutor. Bom, o veículo tem uma série de software e de hardware que permite saber onde está, portanto é uma das características importantes, essa é a localização. Com base nisso depois pode programar a navegação autónoma. Por outro lado, é importante para este tipo de veículos também ter a percepção do ambiente, quer para poder parar em situações em que há obstáculos na estrada e também para, se conhecendo bem o ambiente, poder seguir a estrada da melhor forma. O meu nome é Urbano José Carreira Nunes, sou professor da Universidade de Coimbra e sou investigador do Instituto de Sistemas e Robótica do Polo da Universidade de Coimbra. Tem um sensor que é um laser que mede as distâncias. Este é um sensor já bem sofisticado e, portanto, conseguimos obter as distâncias numa gama de 180 graus de largura e de profundidade. Temos aqui, portanto, o GPS, permite fazer a localização através da leitura de posicionamento de satélites. Nós utilizamos uma técnica que se chama-se GPS diferencial, portanto, ou seja, faz a correção dos erros com uma estação que está lá ao fundo. Além disso, temos um conjunto de hardware para a parte de energia, tem as baterias, tem um motor DC para fazer a tração, tem um motor na direção para fazer as manobras de direção. Tudo isto é controlado eletronicamente. Uma das aplicações futuras é termos uma zona de uma cidade dedicada a veículos completamente autónomos. E este sistema será completamente flexível, ou seja, eu estou num determinado ponto, preciso de movimentar para um ponto B, chamo o veículo vem, me indica qual é o ponto B para onde quero ir e o veículo leva-me para esse ponto. Os veículos
que existem ali são os veículos efetivos que são necessários. Portanto, vamos ter necessidade de menos espaço gasto pelos veículos, são menos os veículos que são necessários também nesse espaço. E pode ser utilizado por qualquer tipo de pessoa, não é? De ser uma pessoa, portanto, que tenha que ter a licença. Pode ser pessoas com necessidades especiais, pode ser crianças. Apresento-lhe agora um frigorífico que produz frio através do sol. Uma ideia inovadora desenvolvida por investigadores da Universidade de Coimbra e que poderá representar uma solução económica para zonas remotas do planeta com bastante sol. O frigorífico solar consegue produzir frio equivalente à produção de cerca de 3 a 4 kg de gelo por dia. Este é o chamado processo de refrigeração solar por adsorção. Portanto, no fundo há um meio adsorsor, que basicamente é a sílica gel, que é aqueles granulozinhos que nós costumamos ver nas saquetas que normalmente acompanham os equipamentos eletrónicos, ligada a um circuito onde é feito o vácuo. Os elementos principais são o adsorsor, onde está a tal sílica gel, ligada e em contacto à placa coletora de energia solar, e depois temos o evaporador, onde efetivamente se produz o frio e que está dentro da nossa caixa frigorífica. O meu nome é José Costa, sou professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. O que nós fizemos foi colocar 30 kg de sílica gel dentro deste coletor solar. Durante o dia, quando está sol, a sílica vai aquecer, liberta o vapor. Este vapor é condensado aqui num condensador arrefecido a ar por convecção natural. Depois condensa, torna-se líquido e vai para aquele depósito onde se pode ali ver o nível, que já tem alguma água. Portanto, este processo demora até cerca das 5 ou 6 da tarde. No final da tarde abrimos esta válvula para a água poder passar para o evaporador, que é onde se faz o frio. Portanto, depois durante a noite o coletor vai perder calor para o ambiente, a sílica vai arrefecer, portanto vai absorver vapor. O vapor faz descer a pressão até conseguirmos evaporar a água dentro do evaporador. Como o evaporador está colocado numa caixa frigorífica, toda a energia necessária para a evaporação da água vai ser retirada à própria água, o que permite fazer gelo. No equipamento que produz frio, no evaporador, chega-se a atingir temperaturas inferiores aos 0 graus Celsius e, portanto, produz-se mesmo gelo. Gelo esse que, se depois em dias subsequentes não houver sol, vai fazer com que se mantenha o frio dentro da caixa frigorífica. Aquilo que nós antevemos como sendo a maior probabilidade deste equipamento vir a ter aplicação e sucesso será em zonas remotas onde não haja, de facto, distribuição de energia elétrica tradicional. E, particularmente, também onde haja bastante radiação solar. Nós antevemos, por exemplo, em zonas remotas de África, onde este equipamento, obviamente, não serve para produzir grandes potências de frio, não é para cadeias industriais, obviamente, mas servirá, por certo, em pequenos aldeamentos ou até associado a cada lar, um meio de conseguir conservar frescos alguns alimentos ou até medicamentos. Vamos agora conhecer o projeto CityMotion, uma ferramenta eletrónica que cruza diversas fontes de dados, como sensores, GPS e redes sociais, para perceber como se movimentam as pessoas na cidade e, no futuro, poder geri-la melhor. O CityMotion apresenta uma visão holística da cidade. Podíamos, se pensarmos em termos históricos, considerar que, em tempos, a grande ênfase estava nos impérios, depois passou a estar nas nações e, hoje em dia, a grande ênfase está nas cidades. E hoje estamos muito centrados em ter uma preocupação com aquilo que é a qualidade de vida nas cidades. Carlos Lisboa Bento, professor associado do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. As cidades são sistemas de grande complexidade e em que se põem problemas de otimização energética, as questões dos transportes, as questões da governação participativa, questões da segurança. Como é que este tipo de problemas e de questões eram tratadas pelos decisores, digamos, à antiga? Uma coisa que ainda hoje se faz são os inquéritos. Eu preciso sempre saber a origem e destino das pessoas dentro de um espaço urbano para melhor planear as linhas de transportes públicos. Chego ali a uma via de comunicação, as autoridades policiais fazem interrupção da via e os carros fazem ali todos uma filazinha e vou perguntar de onde é que você vem, para onde é que você vai. Outra coisa que se usa muito nas cidades são os mecanismos eletrónicos para fazer contagem dos veículos. Que são colocados em especial nos cruzamentos e cada faixa para poder fazer a análise do tráfego.
Com toda a evolução que tem havido a nível tecnológico, todos nós hoje em dia somos fontes de sensores. Temos sensores connosco e que estão ligados em rede, ainda por cima estão ligados em rede, que é uma coisa extraordinária. Portanto, se pensarmos que os autocarros hoje em dia têm GPS e fazem comunicação da posição, se pensarmos que os táxis comunicam de forma automática também o local onde entram passageiros, onde saem passageiros. Portanto, se pensarmos, por exemplo, ainda que as pessoas hoje em dia colocam fotografias nas redes sociais que estão georreferenciadas, que fazem posts em Facebooks, Twitters, portanto, há aqui toda uma quantidade enorme de informação que está disponível, de forma oportunística, portanto não está a ser colocada especificamente, não é, para estes fins. Informação essa que é de grande utilidade para perceber realmente a dinâmica da cidade. O projeto City Motion, o foco é efetivamente este. Usando várias fontes de dados, perceber a partir daí o que é que conseguimos obter sobre o espaço urbano. Houve 2 tipos de trabalhos que nós fizemos na área da mobilidade urbana. Um foi, com base em dados reais, perceber as implicações que tinha no congestionamento em determinados nós da autoestrada A5. Outro trabalho que foi feito foi, usando informação dos táxis, perceber onde é que era o ponto de origem e de destino das pessoas, perceber os tempos de deslocação entre vários pontos da cidade, perceber onde é que havia congestionamento. Ainda dentro deste projeto, um estudo que foi feito, por exemplo, sobre a zona sul de Manhattan, foi, usando informação das operadoras móveis e das redes sociais, perceber que impacto é que teve alterações que foram feitas numa determinada zona. Passaram a andar lá mais pessoas, passaram a ter muito mais turistas e de facto passaram, isto é claramente útil aos planejadores urbanos. As pessoas estão a fazer planeamento urbano, para eles é excelente poderem ver quase em tempo real as implicações que essas alterações têm. Quando eu falo de dados das operadoras de telemóveis, é claramente uma questão sensível porque estou a falar da localização das pessoas. Ora bem, é preciso perceber que, primeiro, os dados das operadoras são dados agregados. O que eu tenho é o volume de comunicações por cada ponto. Isso de modo nenhum permite inferir ao nível individual. Essa é uma questão central. É uma questão central até porque se nós falharmos nessa questão, os sistemas morrem, perdem a credibilidade, ninguém os quer utilizar. O controlo e a segurança em ambientes críticos como refinarias são elementos essenciais. A tecnologia Ginseng, desenvolvida por uma equipa da FC-TUC em parceria com investigadores europeus, permite processar toda a informação referente à segurança, mas sem fios, através de pequenos sensores que comunicam entre si e enviam em tempo real toda a informação para uma central de monitorização. Uma solução mais económica e flexível. O objetivo do projeto Ginseng é dotar as redes de sensores sem fios de mecanismos, de protocolos, de paradigmas, de ferramentas que ofereçam fiabilidade a esta tecnologia. É uma tecnologia que tem um potencial muito grande, porque pode ser aplicado a tudo. No entanto, aquilo que se verifica é que existe um atraso na adoção desta tecnologia nos processos de engenharia, nomeadamente no mundo real, pelas empresas. Este projeto aparece precisamente para dotar esta tecnologia de mecanismos de fiabilidade, mecanismos de suporte à qualidade de serviço, mecanismos de robustez. Instalamos em paralelo, portanto, soluções baseadas nesta tecnologia com as soluções que a refinaria já tem e que funcionam bem. E, portanto, o objetivo foi ver se, de facto, para além das vantagens inerentes a esta tecnologia, nomeadamente o baixo custo, a flexibilidade, se conseguíamos comparar os resultados da nossa tecnologia com a tecnologia cabelada. E, de facto, aquilo que verificámos foi que os resultados são bastante bons e que esta tecnologia nada fica atrás da tecnologia existente. Sou Jorge Sá Silva, sou professor aqui na Universidade de Coimbra e faço parte do projeto Ginseng. No caso de estudo da refinaria em Sines, aquilo que utilizámos foi, essencialmente, análise da pressão, do fluxo, dos caudais e questões de temperatura. Numa refinaria, como é um ambiente muito hostil, onde não pode haver qualquer tipo de faísca, os nós lá são colocados em caixas deste tipo, são caixas ATEX, em que, portanto, o nó e portanto, a aquisição faz através destas entradas, está lá dentro o nó, e depois temos aqui uma antena que transmite via wireless, portanto, a informação para outros nós ou então para a estação de recolha. Foi um motivo de orgulho, foi que precisamente a Universidade de Coimbra foi escolhida como
aquela que disponibilizava a plataforma de testes prévia antes de irmos para a refinaria. Portanto, recebemos aqui os parceiros dos outros membros do consórcio, vieram aqui várias vezes fazer testes e só quando tudo funcionava aqui corretamente é que ela foi levada para a refinaria. Uma solução sem fios claramente simplifica muito todo o processo, seja de uma refinaria, seja de uma fábrica. Fiquei satisfeito porque estes projetos nós aprendemos imenso e podemos testar algumas coisas, neste caso num ambiente real, num ambiente crítico, muitas coisas que muitas das vezes só conseguimos testar em laboratório. Portanto, acho que foi um projeto extremamente interessante, acho que aprendemos todos e permitiu colocar pessoas de várias instituições espalhadas pela Europa e não só académicas, mas também empresariais, todos a trabalhar para o mesmo fim. O projeto começou com um trabalho que eu dei na disciplina de máquinas térmicas. Foi um desafio que lancei, que era fazer o projeto preliminar de um motor para um carro para participar nesta prova. E os alunos estiveram a fazer esse trabalho, foram 4 alunos, fizeram 2 cenários e chegaram à conclusão que, portanto, no cenário do carro fazia cerca de 2.000 km, no outro 2.400 km com litro. Na altura, a melhor equipa portuguesa que participava nestas provas fazia 380 km. Eles, ao princípio, até pensaram que se tinham enganado nas contas e vieram falar comigo, se podia haver ali um engano qualquer, e eu estive a verificar as contas, portanto, no geral não estava muito mal. Eu falei com um colega meu, que é o professor António Gameiro, a ver se ele podia fazer a parte de simulação de aerodinâmica e arrancámos o projeto. Eu chamo-me Pedro Carvalheira e sou professor auxiliar no Departamento de Engenharia Mecânica. É uma prova para veículos de eficiência energética. Basicamente o que se faz é dar 7, 8 voltas a um circuito fechado e os carros são classificados de acordo com o consumo de energia que têm a fazer esse percurso. Na altura só eram permitidos combustíveis derivados do petróleo, portanto gasolina, gás, óleo, GPL e assim, e hoje em dia não, há muito mais fontes de energia, portanto há os combustíveis alternativos, biocombustíveis, hidrogênio, há carros também energia elétrica, energia solar, célula de combustível, portanto há uma grande diversidade de fontes de energia. Então, para fazer a comparação, faz a comparação pelo consumo energético. Nós, desde a primeira hora, concorremos sempre na mesma categoria, que é protótipos, motor de combustão interna, a gasolina. A prova todos os anos que tem alterações. Muitas vezes obrigam-nos a estar a trabalhar para coisas que não vão melhorar nada ao carro e depois é uma coisa que no ano seguinte muda. Pronto. Este ano vamos ter que alterar o sistema de direção todo porque passou-se de um circuito automóvel para um circuito urbano. A assistência vai ser muito superior. Vais obrigar a reduzir o raio de viragem do carro em 15 vezes. Pela primeira vez foi feito em circuito urbano, com curvas. A estrada também não estava nas melhores condições, por ser mesmo uma estrada urbana, mas correu bem. Não houve estragos no carro, que era o primeiro objetivo, e o resultado também foi aceitável. Quase todas as peças que o carro tem tiveram 20 projetos, 20 configurações, e depois só escolhemos a melhor. Tem que saber física, tem que ter conhecimentos em matemática, tem que ter conhecimentos de resistência de materiais, de aerodinâmica, de termodinâmica, de mecânica de fluidos, de processo de fabrico. Para ficar bem classificado tem que ser bom em várias áreas. Há equipas que utilizam materiais muito bons, mas depois não tiram partido deles. Este equilíbrio, esta homogeneidade nas várias áreas é que nos dá vantagem. Eu penso que a grande dificuldade nem é tanto a posição, é mais a visibilidade, porque nós não conseguimos mesmo ver nada, temos muitos ângulos mortos, mesmo nas curvas que este ano foram muito apertadas, às vezes é complicado ver realmente onde é que estão os limites e quando é que podemos fazer ou não tangentes de modo a minimizar o consumo. Acho que essa é a maior dificuldade, a visibilidade. Muitos dos conceitos com os quais contactamos aqui permitem-nos chegar à conclusão de algumas coisas que têm no mercado, o que é viável e não é viável. Para reduzir o combustível, e isso faz logo quando se compra o carro, é escolher o mais leve possível, manter a pressão dos pneus correta, uma coisa que não custa nada. Digamos, é ir à bomba, parar e ver o ar. Portanto, é uma coisa que nos permite poupar aí, talvez, uns 7% de combustível. Tem que se procurar andar com o motor em regimes baixos, e depois não andar em grandes acelerações. Os veículos elétricos, digamos, serão o veículo ideal para utilizar em cidade. A pessoa tem que escolher a capacidade das baterias, que as baterias são muito caras, de acordo com a quilometragem que espera fazer normalmente.
No República do Saber, trazemos-lhe sempre as últimas novidades da ciência e da tecnologia. Novos estudos e investigações nacionais. Mais saber, aqui na RTP.